Eu gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor, alguns minutos. E daqui a pouquinho nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Isaías 53 foi o texto que nós lemos de início. Isaías capítulo de número 53. Vamos ler somente um versículo, se eu não estiver enganado. Versículo 4 e o versículo 5 do livro do profeta Isaías, capítulo 53. Ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus? Meus irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a morte de Cristo, a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela ocorreu há quase 2000 anos atrás. Alguns chegam a dizer que esse episódio já aconteceu há mais de 2000 anos. Mas se a gente for comparar o calendário romano, que ele morreu por volta do ano 27 a 30 depois do seu nascimento, ainda não se cumpriu os 33 anos, os mais de 2000 anos da sua morte. Mas a morte de Jesus, irmãos, foi o passaporte para que o povo de Deus pudesse alcançar a vida eterna. A morte de Jesus, ela teve um grande significado para nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Ela tem um significado muito grande. Para aqueles que o desprezam, infelizmente, não tem significado. Não significa alguma coisa para aqueles que o desprezam, para aqueles que o abandonam. Porque se cada cristão fosse avaliar e pensar na agonia que Jesus sofreu lá no Calvário, aqueles que aceitaram Ele como Salvador jamais o abandonariam, jamais o negariam, jamais o desprezariam. Pelo contrário, eles iam lutar até o fim, pensando sempre na cruz e olhando sempre para a cruz e lembrando do que Jesus sofreu em nosso lugar. Meus irmãos, para você ter ideia, a morte de Jesus, ela foi uma morte horrenda, ela foi uma morte dolorosa, ela foi uma morte horrível. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 27, que quando Jesus é preso, capítulo de número 27, o versículo de número 12, a Bíblia diz que, sendo ele acusado pelos seus acusadores, ele não abriu a sua boca. Se cumpre o que está em Isaías, capítulo 53, que diz: e como a ovelha muda, ele foi levado perante os teus tosqueadores. Em outras palavras, Jesus sendo acusado de tudo, ele não abriu a boca. Mas Jesus, irmão, para vocês terem ideia, ele não sofreu somente durante a morte. Jesus, ele sofreu vários tipos de tortura. Uma das torturas que Jesus sofre antes da crucificação, porque eu estou falando aqui baseado em Isaías 53, versos 4 e 5, que nós lemos. Antes da crucificação, Jesus, ele sofreu, primeiro, ele sofreu um sofrimento psicológico, uma tortura psicológica. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, que colocam ele perante os soldados, ali a Bíblia diz que os soldados batiam nele, davam um murro nele, cuspiam nele e ainda perguntavam, e não diziam para ele: profetiza-nos quem foi que te bateu. É como se ele estivesse ali, meu irmão, numa sessão de espancamento, sendo espancado, sendo cuspido e sofrendo essa tortura psicológica. Não é porventura tu, rei dos judeus? Agora profetiza quem foi que te bateu. Então, irmão, ele sofreu essa tortura psicológica. Quando a gente olha para o que Jesus sofreu, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, a gente olha para nós. E às vezes a gente, quando recebe uma crítica de alguém,
a gente já quer rebater. Em vez de nós ficarmos calados como uma ovelha muda e lembrar de que Jesus, ele no seu sofrimento, ele sofreu caladinho por nós, às vezes nós queremos rebater. Às vezes nós queremos pagar na mesma moeda. Às vezes nós queremos pagar com críticas piores, falando coisas piores. Por quê, meu irmão? Porque às vezes nós nos esquecemos do que ele sofreu lá no Calvário. A morte dele foi uma morte terrível. A Bíblia diz que desde o momento que ele foi preso, quando ele foi levado perante Pilatos, que a própria mulher de Pilatos disse para Pilatos: olha, Pilatos, não te envolva na morte, não te envolva com esse justo, porque ontem à noite eu tive um sonho e eu muito sofri por causa dele, muito me agonizei. Pilatos, como era o governador da época, ele não podia condenar Jesus à morte. Mas aí o que ele faz? Ele manda para o tetrarca, que era Herodes Antipas, que estava na Galileia. Porque na verdade houve vários Herodes na Bíblia, não sei se foi 5 ou foi 6 Herodes que houve. E Herodes vai lá, avalia o caso e manda novamente para Pilatos. E a Bíblia diz que Pilatos pede uma bacia com água, Pilatos lava as mãos e diz: olha, eu estou lavando as minhas mãos, porque eu estou lavando as minhas mãos. Estou aqui, em outras palavras, dizendo que eu sou inocente do sangue desse justo. A história diz, porque são vários historiadores que falam, diz que Pilatos ele morreu doido, dizendo eu sou inocente, lavando as mãos e dizendo eu sou inocente. Mas a Bíblia chega a dizer, irmão, desse momento que coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Eu estou saindo agora da tortura psicológica e agora vamos para a tortura física, que ele já tinha sofrido tortura física, já tinha apanhado bastante, já tinham cuspido nele, já tinham agredido ele bastante. Agora não acharam pouco, colocaram uma coroa de espinho. Não se sabe que tipo de espinho utilizaram para cravar na cabeça de Jesus. Sabe-se que os espinhos eram uns espinhos bem longos, que chegaram a perfurar até o crânio dele. E ele sentiu uma dor aguda, dor profunda. A dor aguda, irmão, a dor aguda é aquela dor, e quando você sente que você morde para não gritar. E você morde os dentes, cerra os dentes para não gritar. E até então, ele estava ali sofrendo caladinho, aguentando toda essa tortura. Mas aí, irmãos, ele foi condenado à morte. E na sua condenação, a Bíblia diz que ele foi condenado à morte de cruz, que na época era o pior tipo de morte que existia. Para vocês terem ideia, essa questão de ser crucificado na cruz não foi invenção dos romanos. Isso aí foi invenção dos persas. Os persas foi que inventaram essa questão de torturar na cruz, matar na cruz, e os romanos só copiaram. Rapaz, esse negócio aí é bonito, vamos copiar para nós. Aí pegaram e condenaram Jesus à morte de cruz. E a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então naquele momento ali que ele foi condenado à morte, e morte de cruz ali, meu irmão, ele já estava levando o pecado da humanidade inteira sobre as suas costas. Bem aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que muito se prega por aí e se diz: olha, Jesus morreu de braços abertos para perdoar o mundo inteiro. Verdade. Mas o perdão só é válido para aqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Para aqueles que não confessam, não tem sentido nenhum. Quem entendeu? Dá glória a Deus. Mas para aqueles que entenderam o sentido da sua morte, aleluia, e reconhecem o seu sacrifício, tem sentido, tem uma garantia, tem bênção do céu e tem, meu irmão, uma quantidade de promessas para o povo que está permanecendo fiel a Ele. Pois bem, na época que Jesus foi condenado, como eu já falei, ele foi condenado à morte de cruz. E naquela época, os prisioneiros, os assassinos que eram condenados, porque esse tipo de morte, ele só era válido para os escravos e também para os assassinos e outros tipos de criminosos, estupradores, não sei se ladrão de galinha, mas enfim, para todo tipo de criminosos que existia, eles eram condenados à morte. Mas a morte de cruz, preste atenção no que eu vou dizer, ela não era válida para um cidadão romano. Existia uma lei lá no Romana,
que não permitia que um cidadão romano fosse pregado em uma cruz. A morte era válida para estrangeiros. E como Jesus, ele não era cidadão romano, ele era judeu, então a morte foi válida para ele. A história diz que o prisioneiro, ele tinha por obrigação de carregar a trave, ou seja, a haste de madeira, a trave, que era para ele ser crucificado. A história diz que a trave, ela pesava cerca de 20 quilos, né? Uma pequena viga de madeira que pesava aproximadamente os seus 20 quilos. Poderíamos deduzir aí que fosse uma peça de madeira de 3x3, ou seja, de 3 polegadas por 3 polegadas, ou quem sabe uma 6x3, né, que é uma peça mais grossa. Estou falando aqui no sentido aqui da engenharia, não entendo muito o que estou falando, questão de medidas. Mas aí o que acontece, meu irmão? Quando a gente vai avaliar na morte de Jesus, a gente vai observar que foi diferente. Existiam ocasiões naquela época que os prisioneiros eles tinham que carregar essa trave, que pesava aproximadamente 20 quilos, e também existiam ocasiões em que os prisioneiros, os que eram condenados à morte, eles carregavam uma cruz que ela pesava mais ou menos 80 quilos. E a Bíblia não se sabe de fato se Jesus carregou uma cruz pesando 80 quilos. Sabe-se que ele carregou a sua cruz e por várias vezes ele caiu. A cruz foi tão pesada ali, o peso, e o cansaço, o esgotamento físico de Jesus já estava tão grande, que chega um determinado momento que ele cai, aí aparece um certo Simão, que lá em Mateus capítulo Mateus 27, diz que apareceu um certo Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Quem era condenado à morte naquela época não poderia morrer dentro da cidade, tinha que morrer fora da cidade. E aí Jesus ele vai no caminho do Gólgota, sem reclamar, sem espraguejar, sem condenar ninguém. Pelo contrário, ele ainda continua calado em caminho, caminhando para o Gólgota, que a palavra Gólgota significa lugar da caveira, para ser crucificado por mim e por você. Aí eu pergunto para você nessa noite, antes de continuar, para resumir a história. Por que muitas pessoas negam a Jesus? Por que muitas pessoas se afastam de Jesus? Por quê? É fácil de responder. Muitas pessoas se afastam de Jesus porque não dão valor à morte dele no Calvário, irmão Laércio. A fé se torna válida, a fé se torna nula, e não dão o real valor ao sentido da morte dele no Calvário. A Bíblia diz que chega o momento dele ser crucificado, e ali ele é crucificado no meio de 2 ladrões. Um estava à sua direita, outro estava à sua esquerda, e ali ele foi pregado, naquela arte de madeira. A história diz que os pregos eram pequenininhos, irmão. Era pequenininho, ele media aproximadamente 5 polegadas. Pastor, explica. Irmão, 1 polegada ela é 2,5 centímetros. Então eles mediam aproximadamente 12 centímetros, quase 5 polegadas, um prego. Os pregos que perfuraram o seu pulso, os pregos que perfuraram os seus pés. E ali, antes de levantar a arte de madeira, ele foi pregado na cruz. Depois ele levanta aquela arte de madeira com Jesus pregado. E aí, meu irmão, vem a dor. Por quê? Porque, meu irmão, ali quando a cruz, quando aquela arte é levantada, é fácil de explicar isso. Quando você pega uma arte de madeira, que você levanta ela cai dentro do buraco, ela balança para lá e para cá. E isso daí, meu irmão, para quem está pregado na cruz, no caso de Jesus que estava pregado na cruz, aquilo ali fez uma dor que você não poderia imaginar. Primeiro, por causa dos pregos que estavam segurando os seus braços e os seus pés. Segundo, meu irmão, pelos vários ferimentos que ele tinha no corpo. Para vocês terem ideia, a Bíblia diz que antes dele ser crucificado, antes dele ir para o caminho do Gólgota, ele foi chicoteado. O chicote tinha uma arte de madeira, aproximadamente aí de uns seus 50 centímetros, e na ponta da arte tinha tiras de couro, e na ponta das tiras de couro tinha pedaço de ferro, pedaço de osso, amarrado nas pontas do ferro, que era para torturar aqueles que eram chicoteados. Diz a história que quando a pessoa era
na primeira, digamos assim, na primeira lapada que a pessoa levava, as pontas de ferro, osso, que estavam cravado na ponta do chicote, cravava na pele do ser humano. E ali eles não iam arrancar um por um, não, eles puxavam, meu irmão. Tinha casos que via-se até as vísceras da pessoa. E Jesus, ele foi chicoteado. E Jesus, ele foi torturado. Ele foi moído. Quando chega na crucificação, irmãos, ele não se sabe dizer qual foi a real causa da morte dele. Estou resumindo aqui, irmão, porque é muita coisa para falar, vou resumir o máximo possível. Não se sabe dizer de fato qual foi a causa da morte dele. Não se sabe se ele morreu por uma parada cardíaca. Não se sabe se ele morreu por asfixia. Ou não se sabe se ele morreu por uma hemorragia, porque ele perdeu muito sangue. No momento em que ele estava pregado na cruz, a Bíblia diz que ele usa as seguintes palavras. Primeiro ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo significa, Deus meu, por que me desamparaste? Há momentos também na Bíblia que a Bíblia diz, ele disse, eu tenho sede. Aí pegaram, deram água, deram vinagre e sal para ele, se eu não estiver enganado, para ele beber, e ele rejeitou. Depois pegaram uma esponja, irmão, agora isso aqui é cruel que eu vou dizer. Pegaram uma esponja, embebedaram ela e deram para colocar na boca dele, ele rejeitou. Segundo um pensamento de um teólogo, é que esse é um pensamento, a história não afirma isso com precisão. Na Roma antiga, as latrinas, os banheiros eram coletivos, eram os públicos. E as pessoas, irmão, naturalmente iam para os banheiros públicos de Roma e sentavam ali no banheiro e ficavam fazendo suas necessidades e conversando um com o outro. E como é que eles se limpavam? Lá tinha um balde, e tinha um balde com um pedaço de madeira, e na ponta da madeira tinha um pedaço de esponja amarrado, que após a pessoa fazer suas necessidades, pegava aquela esponja e se limpava. Já vi um certo comentador dizendo que foi o mesmo tipo de esponja que usaram para dar de beber para Jesus. Você já parou para meditar o tamanho do sofrimento dele? Aí eu pergunto para você, e por que às vezes você quer o negar com as suas ações? Por que às vezes você quer o abandonar, porque alguém só olhou para você e às vezes nem lhe cumprimentou, deu a paz do Senhor para você? Por que às vezes você, eu não vou mais naquela igreja, não, porque às vezes não me dão tanta atenção devido à congregação ser grande, o lugar ser grande, nem todo mundo às vezes consegue se interagir um com os outros. Eu não vou mais naquele lugar não, eu acho que eu vou voltar às velhas práticas, voltar para as minhas velhas amizades, para os meus velhos amigos. Sabe o que está acontecendo quando as pessoas fazem isso? É porque elas esquecem o significado da morte de Jesus e olham somente para o seu ego pessoal e se esquecem, meu irmão, que nós precisamos nos esvaziar do nosso ego. Nós somos egoístas, nós somos ruins, irmão. Nós somos ruins, irmão. Nós somos egoístas. Na maioria das vezes nós somos egoístas, egocentristas. É eu, e a gente se esquece do outro. E tem muitos que têm abandonado a Cristo porque têm parado de olhar para Cristo e olhar só para os defeitos que cada um tem aqui. Se você for olhar para os meus defeitos, conversa com a irmã Nádia, desorganizado, melhorei um pouquinho, né, meu filho? Desorganizado, né? Melhorei um pouquinho, desorganizado, às vezes agoniado, às vezes esquecido. Aí é onde, meu irmão, esse esquecimento, às vezes é um problema na minha vida. A mulher às vezes briga comigo, reclama que às vezes eu sou esquecido, né? Com toda a razão, não tira a razão dela. E sem contar os bicos que eu paro por aí. Olhar para os defeitos dos outros. Fulano de tal anda daquele jeito. Fulano de tal se veste daquela forma. Olha como fulano se veste, olha como fulano anda. Meu irmão, nós não estamos aqui para olhar para ninguém, não. Nós estamos olhando para como o irmão se veste, como a irmã se veste, como o irmão fala. Deixa eu falar, nós estamos aqui para servir a Jesus e agradar a Ele. Nós estamos aqui para agradar a Ele. Nós estamos aqui para obedecer a Ele, a Sua palavra. E aleluia. É para isso que nós somos chamados e estamos aqui. E aleluia.
Aleluia, você está sentindo a graça dele aí, meu irmão? Aleluia, dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus e adore ao teu Salvador, ao teu Redentor, adore a Ele. Para encerrar, meu irmão, para encerrar, estou aqui só contando uma história bíblica para vocês, né? Só contando uma história para vocês. Para encerrar, irmão, no momento da crucificação, Jesus está lá agonizando. Naquela época, quando as pessoas eram condenadas à morte, alguns deles, antes de morrer, às vezes, aves de rapina, como águia e outros pássaros daquela região, vinham e arrancavam pedaços da pessoa, e a pessoa ainda estava viva. Existia casos de prisioneiros, quando eles estavam ali, antes de morrer, acontecia esse caso. Existia casos também, eu estou falando aqui daqueles que estão crucificados. Existia casos também, irmã Enite, que as pessoas não morriam no dia que era crucificado. Elas passavam até quase uma semana agonizando para morrer. E estava lá pendurado. Os romanos não estavam nem aí. Já estava condenado mesmo à morte. Estava só aguardando o momento do indivíduo morrer. E tinha caso que eles quebravam as pernas do indivíduo, que era para acelerar o processo da morte. No caso de Jesus foi diferente. Jesus ele levou aproximadamente 6 horas para morrer. Durante as 3 primeiras horas ele ficou lá pendurado. A maioria dos seus discípulos o abandonaram. A Bíblia diz que dos 12 discípulos que ele elegeu, os 12 enviados, 12 apóstolos, um assistiu até o final, e foi João. E no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus olha para João e diz assim: homem, eis aí, mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para Maria, para aquela que pariu Jesus, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: João, agora a partir de hoje tu vai cuidar dela. Aí o que acontece? Nas 3 primeiras horas ele está lá pendurado na cruz, agonizando e sofrendo e sangrando. E enquanto ele está crucificado lá, tem a multidão, os telespectadores. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como vai terminar essa novela mexicana. Uns estavam lamentando porque ele estava morrendo no Calvário, e outros estavam zombando. Não é esse aí que diz que em 3 dias destruía o templo e o reedificava? Não é esse aí que está dizendo que é o Filho de Deus? Não é esse aí que diz que perdoa pecados e ressuscita até mortos? Os blasfemadores. Hoje isso aí não é diferente não, irmão. Não é muito diferente não. Hoje, meu irmão, quando a gente fala da fé para alguém, você faz um vídeo, não vou longe não, faz um vídeo falando do verdadeiro evangelho, que você posta na internet, meu irmão, milhões daqueles e milhares daqueles que vão dizer uma coisa negativa a respeito da tua fé. Isso não é muito diferente no dia de hoje não, que vão blasfemar, que vão criticar, que vão falar, isso aí não é muito diferente no dia da atualidade não. Agora vamos para eu caminhar para o final. E aí, irmão, durante as 3 primeiras horas ele está lá, mas a Bíblia diz que as 3 últimas horas da vida dele, aconteceu alguns fenômenos. O primeiro fenômeno que aconteceu, Mateus capítulo de número 27, o versículo de número 52, a Bíblia diz, foi que houve trevas, uma grande escuridão, dominou aquele ambiente. Esse foi o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno que acontece foi que houve um grande terremoto naquele lugar. E o terceiro fenômeno, ainda vem o quarto. Aí o terceiro fenômeno que acontece é que no momento da sua morte, o véu de templo rasgou de cima a baixo. E a Bíblia diz também que durante esse fenômeno aconteceu algumas ressurreições de alguns santos que haviam morrido. Eita, pastor, agora você pregou heresia. Vamos ver se é heresia mesmo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus, capítulo de número 27. E o versículo de número 51 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pensa no tremor de terra, irmão Francisquinho. Pensa no tremor, irmã Silete. E a Bíblia diz que abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que isso significa, irmão? Era Jesus já demonstrando publicamente que todos aqueles que dormem em Cristo vai ressuscitar um dia para a glória de Deus Pai.
É por isso que eu gosto da Bíblia, irmão Leandro, porque a Bíblia, irmão, ela não mente. Tem uns por aí dizendo que ela não é a palavra de Deus. Irmão, eu não achei um livro melhor do que esse aqui para ler ainda não, irmão. Se tiver um, me apresente. Porque, irmão, eu não achei outro livro melhor do que esse não. E saindo dos sepulcros, verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, 4 fenômenos, meu chuchu, aconteceu naquele episódio. Primeiro, as trevas. Segundo, o grande terremoto. Depois, a ressurreição dos santos. Primeiro as trevas. O véu do templo rasgou de cima a baixo. A terra tremeu e os santos ressuscitaram. A terra tremeu e os santos ressuscitaram para a glória de Deus Pai. Para encerrar, aí eu pergunto para você: qual é o real sentido da morte de Jesus para você? Qual é, irmã Márcia? O real sentido da morte de Jesus para a senhora? Qual é, meu irmão? O real sentido da morte de Jesus para você? Deu vida e vida com Cristo. Feche seus olhos, por favor, e adore. Feche seus olhos e adore. Eu vou perguntar novamente: qual é o real sentido da morte de Jesus para você? Será que vale a pena abandonar Ele? Será que vale a pena o negar? Será que vale a pena dar ouvido a filosofias vãs e diabólicas que às vezes são ensinadas lá no mundo? Ah, mas estão ensinando de jeito lá na faculdade, eu também vou entrar na carrada e vou deixar esse negócio de evangelho de lado. Vou deixar esse negócio de crença de lado. Ah, mas porque meu professor, ele é formado, ele tem várias formações, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele é um PhD, é um homem estudado, então eu posso dar atenção a uma pessoa que é estudado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: não me importa se você é estudado, ou se você é um leigo, um semi-analfabeto que mal sabe assinar o seu nome e ler pouquíssimas palavras. Se você acredita de verdade na morte e na ressurreição de Jesus, você tem a garantia da salvação. Você tem a garantia da salvação. Você é salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Você é salvo. Você é salvo. E você não pode abrir mão dessa salvação, meu irmão, porque essa tua salvação, ela custou caro. Não troque a tua salvação por migalhas. Não troque a tua salvação por coisas putrefas dessa vida. Não troque a tua salvação por prazeres efêmeros e transitórios e passageiros. Não troque. Porque se você trocar a tua salvação por coisas putrefas deste mundo, meu irmão, você é um forte candidato a experimentar o lago de fogo e enxofre. E o lago de fogo e enxofre, diz a Bíblia, irmã Lucília, que foi preparada para o diabo e os seus anjos. Ela não foi preparada para o ser humano, não. O inferno e o lago de fogo e enxofre não foi preparado para o ser humano. Por isso eu digo para você que está me assistindo neste momento: arrependa-te, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma. Arrependa-te no pó e na cinza. Humilha-te perante o Senhor teu Deus e clame pelo perdão do Salvador e Redentor da tua alma. Fique em pé, por favor. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a morte de Jesus foi uma morte terrível. A dor que ele sentiu e a agonia, dificilmente qualquer um de nós iria resistir. É verdade, irmã Andréia? Talvez nenhum de nós resistiríamos. Acho que é essa palavra. Eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, irmão. A língua embola às vezes. Talvez nós não suportaríamos, vou trocar a palavra, não suportaríamos a tortura que Jesus sofreu. Mas ele, meu irmão, ele suportou até o fim.
Ele foi obediente até o último limite. Ele foi naquela palavra, até o último limite. Ele foi, meu irmão, e ele não abriu mão. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de mim, ele não abriu mão de nós. Ele poderia muito bem, irmã Márcia, no momento da crucificação, ele clamar: Pai, envia aí uma miríades de anjos, envia aí uma legião de anjos, só 12 mil anjos aqui, só para me ajudar a sair desse local. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Porque ele precisava, meu irmão, morrer. Era necessário ele morrer. Agora imaginemos se ele tivesse desistido lá da cruz. Imaginemos. Nós estaríamos perdidos. Não haveria misericórdia nem escapatória para nós. Isso significa dizer que Deus é mau? Não, Deus não é mau. Significa que foi a via de escape que Deus achou. Entregar o seu filho para ser morto em nosso lugar. Foi a via de escape que o Senhor achou. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 4 e 5, capítulo 4 ou capítulo 5, diz que o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo da história propriamente dita existir, Jesus já estava morto. Em outras palavras, já tinha sido determinado que ele ia morrer, irmão Laércio, para resgatar o ser humano. Eu pergunto, se tiver alguma pessoa amiga aqui, se você quiser aceitar Jesus como teu Salvador, eu te convido a aceitar Jesus. Nós temos o nosso costume de chamar à frente, é o costume assembleiano. Isso é costume. Mas se você não quiser romper a multidão, né, que tem muita gente aqui hoje, graças a Deus. E se você quiser aceitar Jesus, onde você estiver aí, levante sua mão. Se você quiser aceitar Jesus, levante sua mão. Você que está me assistindo nesse momento, eu te convido. Eu sei que você não pode vir até onde nós estamos. Mas se você pode se ajoelhar aí na sua sala. Você pode, se você não puder se ajoelhar, você mesmo em pé, você pode orar e pedir perdão para o Senhor. Ou se você preferir ficar de joelho, fique de joelho. Não tem nenhum problema não. O importante é você confessar a Jesus como o Senhor da tua vida para que os teus pecados sejam cancelados. Quais os benefícios da morte de Jesus trouxe para nós? Um dos benefícios foi o perdão dos nossos pecados. Outro benefício foi o livre acesso ao Pai que nós temos hoje. Antigamente na lei mosaica, na antiga lei, na antiga Torá, na antiga lei, era necessário, por exemplo, digamos que o irmão Laércio era o sacerdote. Aí o que eu fazia? Eu como pecador ia lá onde o irmão Laércio, eu pequei. Foi que tu fez? Para roubar uma galinha ali do vizinho, fiz umas besteiras por aí, tomei umas cachaças, e eu estou precisando, irmão Laércio, de perdão. Aí o que acontecia? Eu levava ou um pombinho, ou levava um cabrito de 1 ano, ou um boi de 1 ano, até o irmão Laércio. Lá o irmão Laércio degolava aquele novilho, aparava o sangue sobre uma bacia, aspergia o sangue sobre o altar, molhava a ponta do dedo, pingava na minha orelha, e ali o meu pecado era coberto. Agora não, irmão. Agora não, há um benefício, não precisa mais ninguém sacrificar animal nenhum para obter o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso número 29, quando João Batista estava batizando na beira do rio Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que não abafa o pecado, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando já tiveram os seus pecados aí anulados, cancelados por Jesus, levante sua mão e adore ao Senhor Jesus. Adore a Ele. Eu vou te convidar, vamos já celebrar a ceia. Agora me tolere só mais uns minutos. Eu te convido a adorar o Rei, ao Soberano. Eu te convido a adorar o majestoso. Lembrei do pastor Salim. Ao majestoso, ao glorioso. Eu
te convido a se render a Ele com a tua vida e com a tua alma. Eu te convido a você se entregar mais. Te entrega mais a Cristo. Te renda mais a Cristo. Ah, pastor, mas é porque eu estou enfrentando uma tentação do cão. Deixa eu dizer uma coisa sobre tentação, mas continue adorando. A Bíblia diz, meu irmão, que nenhuma tentação vem sobre o ser humano que não seja tentação humana. Cada um é tentado conforme a sua concupiscência e conforme a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da vida. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Eu vou esperar você orar mais uns minutos, que eu vou já ler. Os diáconos já se organizam aqui, os irmãos, mas eu vou já ler o texto para vocês adorem ao Senhor Jesus por mais alguns segundos. Adore. A tua salvação, irmão, a minha salvação não pode ser levada na brincadeira. E calamaia, xeremaço decai. E calabachuri marraço decai. Hebreus capítulo de número 2. Escute essa, irmão Benoni. Hebreus capítulo de número 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Me explica aí, irmã Kézia, como é que a gente vai escapar se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não há escapatória. Abaixei de cai. Vamos orar antes de nós lermos vou ler o texto aqui da ceia e depois nós vamos orar. Primeiro é aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, é um texto bem conhecido. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Todos quantos já desceram às águas batismais e estão em comunhão com o Senhor, e se não tem nada, meu irmão, que lhe perturbe a mente, se não tem nada aí que está aí lhe incomodando, se você está sentindo verdadeiramente a paz de Cristo no teu coração, você está apto para cear. Você está apto para cear, para comer do pão, para participar da mesa do Senhor. Esse é o ato mais solene da igreja. Isso é uma ordenança bíblica. Jesus, ele ordenou a Santa Ceia, e também ele ordenou o casamento, assim como ele ordenou também o batismo em águas. E no mês de março, se eu não estiver enganado, haverá batismo em águas. Para aqueles que querem se batizar, nos procure. Ah, pastor, mas é porque eu não estou habilitado, eu moro junto com uma pessoa, mas eu quero. Nos procure. Nós queremos, meu irmão, é você viver a verdadeira fé, a verdadeira experiência da salvação. Ah, pastor, mas é porque eu não casei ainda e quero cear, mas nunca. Nos procure. Não sou político não, mas a gente está aqui querendo ajudar, irmão, para que você venha participar verdadeiramente do corpo de Cristo. Feche os olhos. Já o irmão José Galvão vai estar orando pelo pão. O senhor tira logo a máscara aí que você vai orar pelo pão. Feche seus olhos, por favor. Hoje, meu irmão, não estou com nenhuma pressa de celebrar a ceia. Levante sua mão, vamos orar. Maravilhoso, soberano Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Eu ouvi a tua voz antes de pregar nessa noite. Eu ouvi, Senhor, a tua voz, e eu criei naquilo que eu ouvi, Senhor, e continuo acreditando. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra ache guarita nos corações, Pai.
Eu sei que a tua palavra já achou guarita no coração de muitos que estão aqui nesta noite, mas que a tua palavra venha, Senhor, lapidar, transformar este diamante bruto, Senhor, em um diamante que venha brilhar para a glória, louvor da tua majestade. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito venha realizar uma obra poderosa no nosso meio, papai. Que o teu Espírito venha encher os corações de alegria e de paz, pai, em nome de Jesus. Eu vou dizer algo aqui em nome de Jesus. Você que não está conseguindo sentir paz, em nome do Senhor Jesus, toda esta perturbação da sua mente, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Isso aí é coisa de Satanás, para que você venha renunciar à fé. Mas eu quero dizer para você que Jesus chegou primeiro na tua vida. A ação sobrenatural do Espírito chegou primeiro. E mais uma vez o inimigo perdeu, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Quem crê nisso adore, quem crê nisso glorifica, quem crê nisso dá glória a Deus nas alturas. Pai, no nome de Jesus, renova nesta noite, papai. Enche do teu Espírito, Pai. Enche, meu Pai, do teu Espírito aqueles, Senhor, que já estão aquebrantados na tua presença. Em o nome de Jesus.